Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. É uma alegria imensa encontrá-lo diante do televisor nesse horário sintonizado aqui na Século XXI. Você está iniciando conosco o programa Luz da Vida, que vai ao ar toda semana. Obrigado pela sua audiência. Dando continuidade à nossa catequese semanal, sempre a partir da Palavra de Deus, tratando de argumentos relevantes para a minha vida, para a sua vida, para a nossa fé católica, eu hoje tenho uma proposta para lhe fazer. Permanecer diante do televisor até o final do programa para aprofundar um argumento que certamente tem muita aplicação para a sua vida. Eu diria um argumento com o qual nós somos obrigados a conviver, faz parte da nossa vida, integra a nossa aventura aqui na Terra. Do que eu vou tratar? Eu vou tratar de um verbo que, aplicado na Bíblia, seja para Deus, seja para o diabo, e também de um adjetivo do particípio desse verbo, que se aplica também àqueles que ora se relacionam com Deus, ora se colocam como vítimas, ora se colocam como objeto da atenção do diabo. O verbo tirado, digamos assim, da linguagem da intimidade conjugal, mas que, aplicado à ação de Deus e à ação também do diabo, tem um significado surpreendente. Quando o verbo seduzir, que na linguagem entre jovens, entre homem e mulher, entre esposo e esposa, namorados, noivos e noivas, a primeira ideia é que esse verbo é algo de natureza sexual. Fulano seduziu Cicrana, Cicrana seduziu fulano. Do que estamos tratando? Estamos tratando muito provavelmente de uma intimidade que foi crescendo, que foi se avolumando até se tornar, até chegar, até culminar no ato sexual. Por isso, a sedução tem sempre o seu termo na consumação do ato sexual. Quando se chega ao ápice dessa intimidade, na verdade, a sedução visa exatamente a isto. Fulano entrou na intimidade de Cicrana, Cicrana entrou na intimidade de fulano. Todavia, o verbo, por ser exatamente seduzir, não passa na nossa cabeça quando afirmamos ou quando ouvimos tal fato acontecido ou supostamente acontecido. Ninguém imagina a ideia de estupro. Estuprar é uma coisa, seduzir é outra coisa. Qual a diferença entre estuprar e seduzir? O estupro geralmente supõe violência, pelo menos física ou moral, ou psicológica, e geralmente não tem o consentimento dos dois. O estupro, portanto, é algo unilateral quanto ao consentimento. Já a sedução, não. A sedução, um toma a iniciativa, o outro vai permitindo, vai consentindo, não vai colocando resistências. Ou se coloca, toda essa resistência, ela é derrubada, por assim dizer. Por isso, fulano é sedutor. O que significa? Fulano tem um poder, tem uma capacidade de derrubar a resistência de fulana, ou vice-versa, fulana é sedutora. Ela tem a capacidade de invadir a intimidade de alguém, mas com o consentimento dessa pessoa, que pode até colocar alguma resistência, mas depois não resiste. Se se trata verdadeiramente de sedução, há uma participação dos dois lados. A iniciativa de um e o consentimento, ora velado, ora mais explícito, do outro. Esse verbo, seduzir, tanto na Bíblia se aplica a Deus no trato conosco, quanto ao diabo
no trato conosco. A Bíblia chama o diabo de sedutor. Mas há um texto também da Escritura em que um profeta desabafa diante de Deus, aliás, no auge do seu sofrimento, e afirma que Deus o seduziu. Mas o profeta cuida de dizer que ele se deixou seduzir. Sedução da parte de Deus. Ele toma a iniciativa e, sem violar a nossa capacidade de resistência, pede o nosso consentimento e nós consentimos. Todavia, a maneira de um sedutor é que Deus age na nossa vida, sem estuprar, por assim dizer, a nossa inteligência, muito menos a nossa vontade. O diabo também. Não foi dado ao demônio violar a inteligência do homem, muito menos a sua vontade. Foi-lhe permitido tentar. À medida em que a tentação tem da parte do homem o seu consentimento, o diabo então seduz. É nesse sentido que muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento utilizam essa expressão sedutor aplicada ao demônio. Também a Escritura, falando da ação dos instrumentos de Satanás, chama-os de sedutores. E ainda, aqueles que se deixam seduzir são chamados de seduzidos. Permitam-me agora, somente para avivar a nossa memória, recordar isto, o tema que estamos a tratar, as duas seduções. Temos que tratar das duas para mostrar com esse verbo que tanto a ação de Deus quanto a ação do diabo na nossa vida não é de massacrar, de violar, de agredir a nossa capacidade de pensar e de decidir. Sempre, seja Deus, seja o seu inimigo, o diabo, vem ao nosso encontro supondo a inviolabilidade da nossa inteligência e da nossa vontade. É verdade que a sedução da parte de Deus é inteiramente diferente da sedução feita pelo diabo, porque Deus é o Criador, o diabo é inimigo de Deus e daquele que eles pretendem seduzir. Deus, ao seduzir o homem, não o seduz como inimigo. Mas vamos aos textos, porque eles são reveladores. O primeiro texto que precisa ser citado, Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Falsos cristos, falsos profetas. Instrumentos, portanto, de Satanás, que é o anticristo. Sua ação, sua finalidade, seu estratagema, seu método, o caminho percorrido por eles, a sedução. No caso, o engano, o engodo, o embuste. Lembremos-nos das palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. O demônio, quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui está outro sinônimo para o verbo, para a palavra sedução, quando ela é aplicada pelo demônio. O demônio seduz mentindo, para levar o seduzido ao engano, à mentira. Agora, outro texto, aqui são palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo também, ainda no mesmo capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Respondeu-lhes Jesus: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Existem aqueles que são enganados e existem aqueles que se deixam enganar. O engano é
a obra-prima de Satanás. Mentiroso, embusteiro, sedutor, enganador. Tudo está intrinsecamente ligado. E aqui, nas palavras de Jesus, no fim dos tempos virão muitos. Portanto, é correto manter na nossa mente que, presentemente, na face da terra, há muito embusteiro, há muito enrolão, sem vergonha, com o perdão da palavra, mas gente astuta, gente com a capacidade incrível de enganar, de trapacear, às vezes até com o evangelho na mão, às vezes até bem embonecado, bem emperequetado. Jesus já fez essa advertência, seduzirão a muitos. Massa de seduzidos, massa de enganados, massa de ludibriados, massa de manipulados. Próximo texto. Um texto contundente acerca da manifestação do ímpio. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 10. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Sim, é um verbo muito caro para os apóstolos, para toda a Escritura, um verbo que bem define a tática e também os efeitos da ação de Satanás, seja diretamente ele mesmo, iludindo, enganando, ludibriando, seduzindo, sejam os seus instrumentos. E, finalmente, a 2 Timóteo, capítulo 3, de 12 a 13, pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Impressionante. Fica, portanto, o primeiro bloco que já está acabando, definitivamente consolidado, sobre a compreensão da sedução má, da sedução perversa, da sedução diabólica. O diabo é sedutor, é enganador. Sua sedução sempre supõe o consentimento, a adesão, a não resistência daqueles que acabam se tornando seduzidos. No próximo bloco, trataremos da sedução boa. Deus Todo-Poderoso, o nosso sedutor. E nós, seus seduzidos. Até a próxima. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, hoje tratando das duas seduções. Sedução, palavra que se aplica na Bíblia, tanto a Deus quanto ao demônio. Sedutor, adjetivo que se aplica tanto a Deus quanto ao demônio. Porém, quando o verbo seduzir se aplica a Satanás, nós entendemos uma ação nefasta do inimigo do gênero humano, que pretende nos trapacear, nos enganar, que pretende nos iludir, que pretende nos afastar de Deus, que pretende nos levar à condenação. O primeiro sedutor, o único sedutor do gênero humano, o primeiro seduzido foi Adão, nós já sabemos, o famoso relato do capítulo 3 do livro do Gênesis. Portanto, seduzir, sedução, sedutor, quando tais palavras se aplicam ao demônio, lembremos-nos, estamos diante de um inimigo do gênero humano, é o sedutor que odeia o seduzido, que quer a destruição e a condenação do seduzido. Mas agora nós vamos tratar do sedutor, Deus, e nós quando somos seduzidos por Ele. Aqui o contexto é inteiramente diferente. Mas por ocasião do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o sedutor do gênero humano foi destruído, o seu reino, o seu embuste foi desmascarado, foi precipitado, para usarmos a expressão do Apocalipse, capítulo 12, que vamos ler agora e em seguida, um texto do capítulo 13, para mostrar que a sedução de Satanás
teve o seu termo, teve a sua resistência, teve o seu embate, teve a sua devida resistência e eficaz oposição e triunfo da parte de Deus na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor do Apocalipse, o vidente evangelista João, utiliza essa expressão, seja no capítulo 12, seja no capítulo 13 do seu livro, o último da Bíblia, o último do Novo Testamento, para o demônio, para definir o demônio como o sedutor derrotado, como o sedutor precipitado, como o sedutor fracassado. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Significativo. Sedutor do mundo inteiro. Na primeira carta de São João, escrita, aliás, pelo mesmo autor do Apocalipse, capítulo 5, versículo 19, outra imagem muito grave é utilizada pelo autor. O mundo jaz sob o poder do maligno, capítulo 5, versículo 19 da primeira carta de São João. O mundo todo jaz. O verbo aplicado ao cadáver está ali sem vida, sob o poder do maligno. O mundo todo seduzido. Ainda temos 3 versículos que merecem uma citação neste contexto. Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 14. Vi, então, outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogos do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. O sedutor. De novo, antes de passarmos para o sedutor bom, para a boa sedução, quando Deus nos seduz, quando somos seduzidos por Deus, a ideia de sedução não admite, não comporta a esdrúxula afirmação de que tal ação viola nossa inteligência e viola nossa vontade. Não. O demônio é sedutor. Subentenda-se. O demônio tem seus poderes, mas tem os seus limites. Para agir na nossa vida, precisará sempre do nosso consentimento. Do mesmo jeito que o sedutor, para conseguir o que ele deseja, o ato sexual com aquela pessoa, ele avança e vai sendo cada vez mais ousado, mas sempre com o consentimento daquela pessoa. Do sedutor demônio, passemos para o sedutor Deus Todo-Poderoso. No livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, nós temos todo o capítulo 20 do profeta Jeremias. É um grande desabafo do profeta que se sente só, que se sente abandonado pelos seus amigos, traído por aqueles que gozavam da sua intimidade, que faziam parte do seu círculo de amizades. Está ameaçado, foi insultado, foi desprezado, foi preso, foi intimidado, foi ameaçado de morte, já foi agredido. E ele, profundamente amargurado, se dirige ao Senhor. E em um determinado momento, ele faz o seguinte desabafo. Sim, está experimentando tudo isso, mas não pode se afastar de Deus, porque Deus o seduziu. E mais, essa iniciativa teve como contrapartida o consentimento do profeta. Deus quis seduzi-lo e ele concordou com a sedução. A ação de Deus na nossa vida, então, se resume, pode ser sintetizada nesta conjunção de vontades, de iniciativas. Deus vem ao nosso encontro e nos chama,
e nossa vontade diante do encanto, do fascínio desse sedutor não resiste. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominastes-me e obtivestes o triunfo. Em nenhuma passagem da Escritura nós encontramos argumentos para afirmar que Deus desrespeita, que Deus viola, que Deus agride, que Deus coage o homem quando vem ao encontro dele. Isso não é verdade. Santo Agostinho dizia: aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Para nos criar, Deus não precisou do nosso consentimento. Mas para entrar na nossa vida, precisa do nosso consentimento, ou quer precisar do nosso consentimento. Ilustra isso uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. O doce Jesus entra docemente na nossa vida, educadamente, pedindo o nosso consentimento. Assim foi com todas, absolutamente todas, as personagens do Antigo e do Novo Testamento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Segue-me, disse Jesus a vários apóstolos. Eu te farei pescador de homens, eu vos farei pescadores de homens. E por aí vai. Mas voltemos ao texto do profeta Jeremias. Seduzistes-me, Senhor. De novo, a ideia, a conotação, a imagem de natureza, num primeiro momento, sexual. O sedutor primeiro encanta a pessoa, que fica deslumbrada, fascinada, encantada diante dos seus predicados, sejam morais, sejam físicos, e fica como que embasbacada. E o sedutor que pretende, de fato, tirar todas as resistências daquela pessoa, vai avançando. E vai entrando na intimidade da pessoa. E vai tirando sua resistência, depois sua roupa, depois chega-se ao ato sexual. É assim que acontece ordinariamente a sedução. Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro docemente, mas de forma imperiosa. Ele é o esposo. Jesus, certa feita, para descrever a sua ação na vida da igreja, na nossa vida, se compara com o esposo. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, a parábola do... Cada uma delas tem a sua parcela, a sua cota de óleo. Pois bem, o noivo está para chegar. O livro do Cântico dos Cânticos ilustra bem também esta atitude e essa postura. O amado é Javé, a amada é Israel, na perspectiva do Antigo Testamento. O amado é Jesus, a amada é a Igreja. O amado é Deus, a amada é a humanidade, o Deus sedutor. O Deus que nos chama, o Deus que espera, que pede o nosso consentimento, a nossa adesão, e vai nos seduzindo. Concretamente, como Deus nos seduz diariamente. Diante da certeza de sua grandeza, nós nos encantamos. Quando afirmamos a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, todos os seus predicados, o Deus das maravilhas, o Deus compassivo, o Deus cheio de misericórdia, o Deus cheio de bondade, o coração do homem palpita, a minha alma tem sede de Deus. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? O Deus que nos domina, mas domina-nos com nosso consentimento, vem ao nosso encontro, esperando que não coloquemos resistência. Estou à porta e bato. Entre aquele que está dentro da casa e o que está fora, tem a porta, que são as nossas resistências. Abrir a porta é dizer, eu não resisto, eu não coloco nenhum obstáculo.
entra Jesus na minha vida, penetra todo o meu ser, domina cada espaço, cada ambiente, cada momento, cada coisa, cada pessoa, cada objeto, cada coisa que integra a minha vida. Obtivestes o triunfo, mas não um triunfo contra a minha vontade, foi com o meu consentimento, porque eu quis que tu vieste, eu quis que tu entraste, eu quis que tu derrubasse todas as resistências da minha vida, porque eu quis que a tua sedução chegasse ao íntimo do meu ser, o meu querer, o meu pensar e o meu agir. Aceito-te, abraço-te, desejo-te, imploro, vem seduzir o meu coração. Vem dominar todo o meu ser. E uma vez seduzido, que eu seja sempre teu e que diariamente essa sedução seja renovada. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, espero contar com a sua presença diante do televisor na Rede Século XXI.